Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Apoio Sander Medical Center. Emagrecimento saudável e qualidade de vida. Já está na hora de começarmos mais um Saber Viver. Hoje vamos mostrar os tratamentos mais eficazes para o melasma com a Fernanda. No assunto beleza e bem-estar, a Cassiane fala sobre camuflagem de estrias, a doutora Angélica sobre dermatites no inverno e a doutora Gisele, nutróloga, vai dar dicas de como perder peso de uma vez por todas. Já a Marina vai contar como, em pouco tempo, parou de produzir cookies de maneira artesanal e se tornou uma potência nesse mercado. O programa está imperdível. Acomode-se bem que já vamos começar. Bom dia, pessoal! Já está na hora de mais um Saber Viver. E essa semana já vamos começar falando de um assunto tabu para muita gente: melasmas. A palavra assusta, mas o conhecimento pode fazer toda a diferença na hora do combate. Por isso mesmo, eu sentei para uma entrevista com a Fernanda, que vai nos explicar um pouco sobre esse assunto e nos contar quais os tratamentos mais eficazes. E realmente esse é um assunto que incomoda muito mais pessoas que imaginamos. E eu vim conversar um pouquinho com a Fernanda para saber se temos tratamento. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Melissa. Bom dia. Explica um pouquinho pra gente o que é o melasma. Então, trata-se de uma disfunção de pele, né? Ainda sem cura, multifatorial, e que acomete aí hoje, vamos falar, 80% da mulherada, né? E são aquelas famosas manchinhas no rosto, né, Fernanda? Manchinhas, elas são as acastanhadas, ficam muito aqui na região zigomática, testa, nariz, podendo, em alguns casos, estender para o restante do corpo, mas é mais raro. E o que desencadeia o melasma? Então, disfunções hormonais, né? Emocional manda muito. Temos também o cloasma, que é dado na gestação e depois, quando não tratado, vira o melasma. Mas não existe uma causa específica, não existe um motivo que fale, esse é o causador do melasma, é multifatorial. Tá, Fernanda, e explica pra gente um pouquinho. Fumantes, pessoas que têm hábito mais de bebida, de se expor ao sol, também são prejudiciais? No caso do cigarro, sim, por causa da oxidação, né, que o cigarro proporciona, a bebida alcoólica porque atrasa o metabolismo e mata a mitocôndria, que é nível celular. A questão do sol, não é especificamente o sol, mas qualquer fonte de calor. Então, as luzes também são fatores que agravam o melasma. A alimentação também influencia bastante, né, Fernanda? Muito. O açúcar, ele faz com que o nosso colágeno, é a famosa glicação do colágeno, né? Então, quanto mais açúcar nessa alimentação e quanto menos a pessoa beber água, por exemplo, mais a gente tem o melanócito hiperreativo. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Saber Viver. Obrigada, Melissa. Obrigada. É isso aí, pessoal. Então, se você está aí com aquela manchinha indesejável, procure aqui a Fernanda, que com certeza ela vai poder te auxiliar. Nós vamos ficando por aqui. Hora de convidar as nossas primeiras colunistas desse sábado. Essa semana, a Yasmin e a Daniela vão falar sobre home office. Olá, bom dia! Você sabe o que é um home office? Sabe como montar um home office? Hoje iremos conversar sobre esse assunto. Como o próprio nome diz, home office é um escritório em casa. É trabalhar fora de um escritório tradicional de forma remota. Antes de montar o seu home office, é preciso ficar de olho em algumas dicas. Opte por iluminação um pouco mais homogênea em todo o cômodo, como temperatura de cor menos amarelada, que lhe deixe mais desperto. Localize as fontes de luz de modo a diminuir as sombras na área de trabalho. Lembre-se, se a luminária ou a janela estiverem atrás de você, o seu corpo fará sombra na bancada que você está trabalhando. Elimine os desconfortos visuais. Preste atenção se não há ofuscamento direto, que é causado quando você tem um ponto de luz brilhando direto nos seus olhos. Há também o ofuscamento indireto, que é quando esse ponto de luz é refletido na tela do computador ou na tela da televisão. Atualmente, usamos iluminação embutida na marcenaria, principalmente em prateleiras sobre bancadas. Cuidado para essa luz não ficar direta nos seus olhos. É muito bom filtrar a luz solar através de uma cortina ou persiana, exatamente para não dar o ofuscamento indireto que eu tinha falado. Todos os tipos de ofuscamento geram ardência nos olhos, dor de cabeça, baixa produtividade, perda de foco, estresse.
Se você grava vídeos, lembre-se de iluminar homogeneamente seu rosto no momento da gravação com uma luz de boa reprodução de cor e com uma tonalidade de cor entre branco mais amarelado e neutro. O home office merece ainda um bom isolamento acústico para você não ouvir os ruídos externos, manter o foco e uma boa sensação térmica, trazendo conforto e possibilita uma permanência no espaço mais prazerosa e produtiva. As bancadas também devem ser projetadas de maneira ergonômica e confortável para cada usuário. Há cadeiras com alturas reguláveis, o que facilita o uso por várias pessoas da família. Acompanhe a gente pelas redes sociais, mande suas sugestões e até breve. Vamos mudar de assunto. De decoração e arquitetura, vamos falar agora de saúde. Quem tem estrias e diz não se incomodar com elas, de certo está mentindo. Esse é um problema que atinge muita gente e costuma ser uma dor de cabeça, principalmente para nós mulheres. Mas quem não gosta delas e fica se lamentando pelos cantos, está perdendo tempo. Confira a entrevista que eu fiz com a Cassiane do Espaço Trindade para você saber como fazer para transformar as estrias em problemas do passado. Para conversar conosco sobre esse assunto que tem auxiliado bastante as pessoas, eu vim conhecer a Cassiane. Cassiane, bom dia. Bom dia. Cassiane, conta para a gente o que é a camuflagem de estrias. Então, Melissa, a camuflagem de estrias nada mais é que uma tatuagem, né? Nós pigmentamos a fenda branca de uma estria e colocamos ali o tom exato da pele do cliente. Lembrando que não são todas as estrias que conseguimos pigmentar. Se a estria tiver textura, profundidade ou flacidez, neste caso temos que entrar primeiro com o tratamento. Então, o que vale é, além do trabalho, primeiro procurar um profissional qualificado e capacitado, fazer uma boa avaliação para só depois, então, ser indicado o tratamento. Então, Melissa, foi até bom você tocar nesse assunto, porque hoje no mercado tem muitos profissionais, né, que não têm a técnica correta da camuflagem de estrias e acaba manchando muito a pele do cliente. E, na verdade, a gente tem que avaliar muito esse caso, ver cada caso é um caso. Tem cliente que é a camuflagem de estrias, como eu falei, tem cliente que é tratamento, né? Então, tem que ter toda essa avaliação antes. Agora, Cassiane, aqui no seu instituto você ministra cursos também de camuflagem de estria. Isso, Melissa, nós ministramos vários cursos, né? E um deles é a de camuflagem de estrias, tá? Aqui eu foco muito na questão do treinamento em modelos reais. E aqui nós temos um diferencial. Se o aluno sentir uma necessidade, uma dificuldade, ele pode voltar até a clínica para fazer um treinamento sem custo algum. É isso aí, pessoal. Então, se você está com aquelas estrias tão indesejadas, procure aqui o Instituto da Cassiane, que ela vai com certeza poder te auxiliar. Nós vamos ficando por aqui. Agora eu peço um pouquinho da paciência de vocês para o nosso primeiro intervalo comercial. São só 2 minutinhos, então não desligue. Estamos apresentando programa Saber Viver com Melissa Costa. Apoio Sander Medical Center. Emagrecimento saudável e qualidade de vida. Chegou o Termofran, um suplemento totalmente natural, sem contraindicação, que auxilia você no ganho de força, energia e na queima de gordura. Confira os nossos preços através do nosso site ou através do telefone. Se muitos podem, você também pode. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Apoio Sander Medical Center. Emagrecimento saudável e qualidade de vida. Estamos de volta e o assunto agora no Saber Viver é empreendedorismo. Se liga nessa entrevista que eu fiz com a Marina, que começou fazendo cookie em casa de maneira artesanal e em menos de 2 anos já virou uma potência nesse segmento do mercado.
Eu vim conhecer a história da Marina Vidigal, que tem realmente uma diferença no mercado como empreendedora. Bom dia, Marina. Bom dia, Melissa, tudo bom? Eu queria que você contasse para o nosso telespectador como que foi essa ideia de produzir cookies aqui no Brasil. Bom, tudo surgiu com algumas visitas aos Estados Unidos, de tempos que eu ficava lá, porque a minha irmã morava lá, então a gente frequentava muito supermercado lá. E tanto eu quanto os meus filhos sempre adoramos cookies. E eu sempre gostei do cookie saindo do forno, na hora que ele quentinho, nem esfriar, ele derretendo, naquela hora que a gente lambuza mesmo. Para mim é a melhor hora dele. E aí nos Estados Unidos a gente pode, né, comprar o cookie lá, tem várias opções, várias marcas, infinidades de sabores que as pessoas compram e assam em casa e comem exatamente do jeitinho que eu gosto. E aqui no Brasil não tinha, e eu já tinha procurado em vários locais, supermercados, redes, aqui em BH, São Paulo, Rio, e nunca tinha achado. Falava, gente, mas por que ninguém faz isso aqui no Brasil, né? A gente tem tanto pão de queijo, a gente tem tanta coisa. O mineiro, principalmente, tem muito essa cultura, né? De fazer em casa, assar em casa, receber para um lanche. E é um produto realmente acolhedor para esse momento, exatamente, né, Marina? De sentar à mesa, reunir a família, colocar um biscoito ali no forno para assar, aquele cheirinho. O cheirinho é fantástico. E aí, um belo dia eu falei assim, já que ninguém tem essa ideia, eu vou fazer. Aí, numa das minhas últimas idas aos Estados Unidos, eu já fui com esse foco. A gente já comprei todas as marcas disponíveis, eu fiz um estudo lá, analisei todas as embalagens, os produtos, as quantidades, analisei tudo. E aí a empresa começou realmente, como toda empresa caseira, vamos dizer assim, eu fazendo e vendendo através de WhatsApp, Instagram, para os familiares, amigos. Os familiares foram as minhas cobaias. E aí eu criei a Cookie Project, começou caseira mesmo, eu vendendo na minha casa. Ele já começou de cara só com os congelados. Os cookies assados para serem consumidos na hora foi uma segunda etapa. Foi quando a gente abriu a nossa primeira loja, que é no Vila da Serra, ela está lá até hoje. Agora, Marina, nós estamos falando de um empreendimento que tem somente 1 ano e pouco. E o sucesso da sua empresa já é algo extraordinário. Já vimos aí expansões para outras cidades, outros estados. E como é empreender nesse momento, principalmente, a gente vê que é possível. Assim, quando a loja estava aberta há um pouquinho mais de 1 ano, quando veio a quarentena, eu já estava numa rede de supermercado grande, com os cookies congelados, alguns sabores dos congelados, a gente já está numa rede de supermercados grande aqui de BH. E aí veio a quarentena. Foi aí que surgiu a ideia, porque aí, quando a loja é fechada, o nosso volume de delivery aumentou 200%. Eu falei, bom, todo mundo quer o cookie em casa. Eu falei, não, olha, agora é a hora de realmente a gente investir. Se eu acredito no meu produto, então eu vou, qualquer coisa, se eu perder, e já aconteceu de ter entregas que não foram possíveis de entregar em 48 horas, aí eu ligava para eles e falava, pode descartar esse produto. Eu vou mandar de novo para cliente, mas vou avisar que não vai chegar em tal dia, vai chegar com mais tempo, e aí eu mandava sempre na segunda-feira, porque eles não entregam no final de semana. Para você que nos acompanha aí, a história da Marina é incrível. Gente, tem apenas 1 ano e pouco, foi realmente uma visão extraordinária, mas a força de vontade. Não é fácil, a gente sabe, né, Marina? Existem muitos problemas, muitos percalços, mas eu acredito muito nessa receita, porque todos nós gostamos de ter um atendimento diferenciado. Esse atendimento frio já não está mais sendo aceito. Exatamente. Eu gostaria de parabenizar por todo o seu processo, por toda essa dedicação. E se você quer conhecer alguns produtos da Marina, procure então nas redes de supermercado, no site e-commerce, no Instagram, ela vai estar à disposição para lhe atender. Nós vamos ficando por aqui. Vamos dar uma guinada no assunto e voltar a falar de saúde. Dessa vez com o nosso super colunista, o Dr. Bruno Sander. Oi, Mel, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos falar aqui de um tema bastante interessante, Mel, que é o seguinte, as dietas da moda, né, aquelas dietas restritivas, o que as pessoas
cortam totalmente de grupo alimentares. Vamos começar o seguinte, glúten. O glúten a gente vê muito, alimento sem glúten, dieta sem glúten. Quando é que se deve cortar de fato o glúten da alimentação? Quando a pessoa possui algo chamado doença celíaca, que é intolerância ao glúten. O nosso corpo, ele tem a capacidade de digerir o glúten, né? Centeio, trigo, cevada, tudo isso tem glúten. Então, se o paciente não tem doença celíaca, ou seja, ele não tem essa intolerância ao glúten, não há uma justificativa para que ele retire totalmente o glúten da alimentação. Então, não precisa, é modismo, lembrando disso. Mesma coisa com a lactose, o nosso corpo, ele tem as enzimas suficientes para fazer a digestão da lactose, que é o nome dessa enzima é lactase. Então, quando suspender a dieta, o leite, queijo e tudo, se o paciente ele é intolerante à lactose, como ele sabe que ele é intolerante? Geralmente, quando ele ingere leite ou derivados do leite, o abdômen incha, dá dor abdominal, né, daquele inchaço, às vezes diarreia. Só que existem exames específicos que o paciente faz para saber se ele é intolerante ao glúten e à lactose. Outras coisas que a gente vê muito, por exemplo, jejum intermitente é uma boa dieta, porém, pacientes que são compulsivos, têm compulsão alimentar ou que têm hipoglicemia, não é indicado. Então, para esse paciente, esse tipo de dieta, que é o jejum intermitente, pode ser bastante prejudicial. Dieta sem carboidrato. Tem algumas dietas que falam, vamos cortar totalmente carboidrato. Isso é bom? Em determinados momentos, sim, mas isso não é algo que deve ser mantido sempre, porque o nosso corpo ele precisa de nutrientes, vitaminas que tem em diversos grupos alimentares diferentes. Então, quando se retira um grupo alimentar, se não é substituído da maneira adequada, isso vai fazer falta depois. Então, às vezes existe aquela ideia de que eu estou perdendo peso, está dando certo. Não quer dizer que está dando certo. Às vezes você está perdendo peso de uma maneira que não é saudável. Então, o profissional correto, indicado para te prescrever um plano alimentar é o nutricionista. Então, para isso, procure um nutricionista que ele vai passar um plano alimentar adequado com o que você precisa dentro da sua alimentação. Essa é a dica, Mel. Não caia nas dietas da moda, isso não vale a pena. Muito obrigada por mais esses conselhos, Dr. Bruno. Hora de seguirmos para uma breve paradinha no programa de hoje. Quando a gente retornar, o assunto será bem-estar e saúde. A doutora Angélica vai falar sobre a relação entre o inverno e as dermatites. Já a doutora Gisele é nutróloga e vai dar dicas de como perder peso de uma vez por todas e com saúde. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando programa Saber Viver com Melissa Costa. Apoio Sander Medical Center. Emagrecimento saudável e qualidade de vida. Chegou o Termofran, um suplemento totalmente natural, sem contraindicação, que auxilia você no ganho de força, energia e na queima de gordura. Confira os nossos preços através do nosso site ou através do telefone. Se muitos podem, você também pode. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Apoio Sander Medical Center. Emagrecimento saudável e qualidade de vida. Voltamos com um pouco mais de Saber Viver. Estamos no auge do inverno no Brasil e com o tempo frio vem as coceiras, incômodos e dermatites. Essas coisas parecem sempre estar relacionadas. Mas para ter certeza, eu conversei com a doutora Angélica, que é dermatologista e nos explica tudo sobre essa condição de pele.
E para falar conosco um pouquinho sobre esse assunto, eu convidei a doutora Angélica, que é dermatologista. Bom dia, doutora. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos. Para começarmos, dermatite. Explica para o nosso telespectador o que é a dermatite. Melissa, dermatite é um monte de coisas, na verdade. São várias doenças que vão causar irritação e vermelhidão na pele. A gente tem cinco tipos de dermatite principais. Aí a gente vai ter a dermatite de contato, a dermatite alérgica, a dermatite atópica, a seborreica e a vascular. E essas dermatites, elas estão em regiões diferentes e com sintomas diferentes, mas elas sempre deixam vermelho e com coceira. E o inverno, com a baixa umidade do ar, influencia no surgimento das dermatites? Algumas sim. Então a gente vai ter a dermatite atópica, que é aquela alergia da criança, principalmente, que tem a pele muito ressecada, que tem uma pele que fica machucada de tanto coçar e que vai piorar no inverno por causa do clima seco e também por causa dos banhos mais quentes. A dermatite seborreica, que é a caspa, ela também vai piorar com a água quente e também com o estresse. Aí são dois motivos para a dermatite seborreica piorar. E algumas outras também, porque vai ressecar a pele, a pessoa às vezes não hidrata de forma adequada e aí a pessoa vai acabar se machucando, se coçando mais. E nesse inverno não tem como. Nós mineiros, principalmente, somos super adeptos à famosa água quente. Eu nunca vi mineiro sente frio, né? Nunca vi. E essa água quente, então, influencia e piora, então, a dermatite? Sim, a temperatura da água é muito importante e também o tempo do banho. As pessoas começam a tomar banhos muito demorados, porque o banho é relaxante, a água vai acabar relaxando. E isso vai ressecar a pele. O nosso clima, principalmente aqui em Belo Horizonte, é muito seco, então a pele também vai ficar mais seca. Então, tomar cuidado com o banho. O banho é rápido, nada de banho muito quente, o mais ameno possível, o menos quente possível. Agora, doutora, muito a gente já ouve, né, falar das famosas receitinhas caseiras. O que você nos conta sobre isso? Então, algumas coisas podem até ajudar. Então, usar banho de porco, hidratação, isso vai acabar ajudando. Mas às vezes as pessoas exageram, fazem misturas com vinagre, limão, isso vai acabar piorando as lesões, né? E uma vez surgindo então essa vermelhidão, essa coceira, claro, o mais indicado é procurar um especialista na área. E o que é indicado para que a gente possa então avaliar essa dermatite e acabar um pouquinho, né, com essa irritação? Então a principal coisa é procurar o dermatologista mesmo. Então o profissional que vai poder ajudar na dermatite é o dermatologista. Então ele vai indicar o melhor hidratante, a melhor pomada, os melhores cuidados para cada tipo de dermatite. Então o profissional é o dermatologista e sempre tomar cuidado com os banhos e hidratação. Agora, doutora Angélica, uma vez sendo tratada, o perigo de desenvolver para uma infecção é bem grande. Se a pessoa não cuida, ela pode causar uma lesão, escoriar, coçar muito e acabar infeccionando e causar alguma coisa pior, que aí, em vez de ser só um hidratante e uma pomada, por exemplo, a gente tem que usar outros produtos que vão gerar um custo maior, um dano maior para a pele. O melhor em casa é a hidratação. E o banho não ser demorado e não ser muito quente. Os hidratantes a gente vai usar sempre que tomar banho, após o banho. Se são 2 banhos, são 2 vezes de hidratação. E os banhos não demorados e não muito quentes. Os shampoos anticaspas vão ajudar. Às vezes o do supermercado vai auxiliar, mas às vezes ele não vai resolver, então tem que vir no dermatologista para eu passar um específico e evitar ficar estressado. O estresse é um dos fatores também. Sim. Pois é, pessoal. Então, se você tem algum desses sintomas, procura aqui a doutora Angélica, que com certeza ela vai poder te auxiliar. Muito obrigada pela sua participação, obrigada, Melissa, viu, doutora? Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Emagrecer é o que muita gente sempre quis. Perder aqueles quilos mais difíceis, ficar em forma. E a verdade é que o segredo sempre foi o mesmo: comer menos e se exercitar mais. Mas com as academias fechadas ou funcionando parcialmente, como que a gente faz? Eu fui conversar com a doutora Gisele, que é nutróloga e vai nos ajudar com algumas dicas de como emagrecer com saúde.
E como esse assunto é o queridinho de todos nós viemos conversar com a doutora Gisele Werneck, que é nutróloga. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, essas dietas irresponsáveis são as que mais fazem as pessoas quererem copiar para emagrecer. É correto isso? Não, normalmente essas dietas são dietas com muito pouca comida, que sem acompanhamento não são indicadas, né? Elas promovem um resultado rápido e engordam muito rápido depois também. Agora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador a função do nutrólogo. Porque a gente sabe que tem nutricionistas, tem endócrino. Qual a função do nutrólogo? O nutrólogo é um profissional especializado em acompanhar distúrbios da alimentação. Então, transtornos alimentares, transtornos de peso, alterações metabólicas que são associadas a transtornos alimentares. Obesidade, anorexia, bulimia, alterações dismórficas corporais, pessoa que acha que está muito gorda, mas está magra, pessoa que acha que está muito fraca, mas está forte, esse tipo de alteração. Agora, doutora Gisele, é comum chegar aqui ao seu consultório esses pacientes que já passaram por algumas dessas dietas? Ah, porque uma amiga fez ou porque um amigo fez e perdeu peso. Como lidar com isso? Normalmente já passaram por todas, assim, ou por várias, né? E vem aqui como última alternativa, assim. Agora eu vim aqui para tentar resolver meu problema, mas eu já tentei de tudo. Todas as dietas e a análise metabólica, ela deve ser personalizada. Cada um tem um metabolismo diferente, cada um tem uma rotina diferente, cada um tem um estilo de vida diferente. E isso deve ser analisado individualmente. Tá? Por isso, a necessidade de um profissional para acompanhar a perda ponderal, que é a perda de peso, né, o emagrecimento, e para acompanhar também o ganho de peso, quando é o caso, o ganho de massa magra, quando é o caso de uma medicina esportiva, né? Tudo isso tem que ser acompanhado de forma personalizada. Às vezes o problema não é comida, às vezes o problema é o sono, às vezes tem algum problema hormonal, então é necessário realmente uma análise personalizada. Esse acompanhamento é o início de qualquer, né, processo de emagrecimento. Você que está nos acompanhando sabe que aqui no Saber Viver sempre destacamos procurar um profissional qualificado e capacitado. Então, o nutrólogo, ele tem esse papel. E como médica, você acaba solucionando até esses distúrbios, como você citou, porque você pode pedir alguns exames específicos e isso facilita, né, doutora? Os exames complementares, né, exames de sangue, exames de urina, eventualmente exames de saliva também, eles podem ajudar a gente num diagnóstico mais preciso, num diagnóstico mais assertivo e dando um resultado melhor para o paciente. Né? O resultado é mais próximo do que ele deseja, do que é melhor para a saúde dele. Agora, o que pode ocorrer para que o nosso telespectador entenda? Quais são os riscos de procurar essas dietas malucas aí pela internet? O que pode ocorrer na saúde, doutora? Então, pode gerar déficits alimentares, anemia, deficiência de vitaminas e minerais. E também pode dar transtornos alimentares, né? É frequente a pessoa, depois que ela faz uma dieta dessa maluca, ela sai querendo comer o mundo. Aí ela tá com um transtorno compulsivo alimentar. Isso é frequente depois de dietas muito restritivas. Porque acaba que a pessoa até perde aquele peso, mas depois não consegue manter, né, doutora? Perde o peso e perde também o controle da fome, o controle da saciedade também. Cabe sempre, então, a procura um bom nutrólogo e estamos aqui, com certeza, assinando embaixo pelo trabalho da doutora Gisele. Eu a conheço pessoalmente, então fica aí a nossa dica, né, doutora? Se você precisar ter aí um controle, um acompanhamento, não só para essa perda de peso, mas também para saber como anda todo o seu sistema hormonal, suas taxas, suas vitaminas, minerais e demais, procura aqui a doutora Gisele. Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco, viu? Obrigada a você, fico à disposição para dúvidas e para agendamentos. É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Gente, já está na hora de eu me despedir de vocês. Eu fico muito grata por todos que nos acompanharam até o final de mais um programa. Quem ainda está com sede de saber viver, pode nos acompanhar no Instagram ou no YouTube. Dá para rever o que já foi mostrado aqui no programa e ainda conferir o que mais está por vir. Mais uma vez, eu agradeço a todos do fundo do meu coração. Um bom final de semana, fiquem com Deus e até o próximo sábado, aqui mesmo na TV Alterosa.